Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô e hoje eu vim fazer mais uma tiragem aí, pessoal, para Rodolfo e Juliette. Sempre me pedem, né, para fazer atualizações aí para Rodolfo e Juliette. Hoje eu vou fazer uma tiragem completa para cada um deles, né? Primeiro eu vou tirar para Rodolfo em relação a Juliette, né? Rodolfo em relação a Juliette e depois mais uma tiragem completa, né? Claro, Juliette em relação a Rodolfo. Então, Rodolfo em relação a Juliette, né? E Juliette em relação a Rodolfo. Não vou especificar aqui se são energias para o profissional, no relacionamento. Vou fazer uma tiragem completa, né? Para os dois. Então, começando por Rodolfo em relação a Juliette. Vamos lá. Quais são as energias de Rodolfo em relação a Juliette? As energias de Rodolfo em relação a Juliette. As energias do momento, vamos lá, Rodolfo. Rodolfo em relação a Juliette, vamos lá. Bom pessoal, então aqui para Rodolfo em relação a Juliette, a tiragem completa, né? Energias do momento. No centro da tiragem a carta do cisne, que representa o relacionamento, os sentimentos, né? A paixão, o amor, todas as questões que envolvem realmente os sentimentos. Me abre aqui com a carta do urso, que mostra alguma coisa sobre amizade, um pouco de controle, querer controlar algumas questões, né? Possa também revelar a questão de ciúmes entre Juliette e Rodolfo, né? Entre Rodolfo e Juliette no caso, né? Aqui a carta da mulher representando muito bem a Juliette. O Rodolfo realmente tem uma amizade muito grande, talvez ele tenha até ciúmes, né, da Juliette aqui, né? Como mostra na primeira carta e a segunda carta representando a Juliette. Mostra muito um carinho muito grande realmente, né, do Rodolfo pela Juliette. Algumas coisas que estão muito aí, muitas coisas que virão ainda pela frente, né? A carta das montanhas mostram aqui alguma coisa um pouco mais para frente, um pouco distante. Possam vir algumas coisas, algumas novidades, digamos assim, algumas questões aí que virão mais para frente. Tomar cuidado com alguns cortes aí, né? Talvez na parte profissional, algumas questões que possam atrapalhar aí entre Juliette e Rodolfo. Talvez na questão profissional, né? Na relação profissional dos dois, tomar um pouco de cuidado aqui. Na primeira linha também me mostra, né, essa questão de muita amizade, carinho, né? Sentimentos mesmo de Rodolfo por Juliette. A carta do urso, como mostra a questão de um pouco até de controle, né, na questão de amizade, um pouco de ciúmes. Ele tem realmente um carinho muito grande para Juliette e possa até ter essas questões aí que envolvam os ciúmes. E tem também a carta da montanha que mostra essas questões um pouco mais distantes, talvez coisas para virem, né, novidades para virem aí, né, para trazer novidades para este relacionamento aí, suposto relacionamento de Juliette e Rodolfo. Então essa primeira linha aqui para Rodolfo em relação a Juliette. Vamos tirar agora então a segunda linha, Rodolfo em relação a Juliette. Vamos lá. Rodolfo em relação a Juliette. As energias do momento é tiragem completa, pessoal, tá bom? Não é especificado aqui sobre a questão amorosa nem profissional. É uma tiragem completa das energias do momento de Rodolfo em relação a Juliette. Depois eu faço Juliette em relação a Rodolfo, tá bom? Vamos ver aqui então, Rodolfo em relação a Juliette. Bom pessoal, então aqui na segunda linha de Rodolfo em relação a Juliette, a carta da casa no centro da tiragem, né? A primeira carta aqui que abre essa segunda linha, a carta do livro, trazendo questões burocráticas, talvez aí realmente contratos de trabalho, alguma questão que envolva mais a parte também do trabalho na primeira carta. A carta do labirinto mostra, né, que talvez eles tenham algumas coisas aí, algumas dúvidas, talvez até na questão profissional, né?
que possa ligar os dois, ou eles já têm alguns projetos aí juntos, né, para o futuro. A carta da casa aqui no centro da tiragem demonstra bastante essa ligação que eles têm, né, talvez até muito próximo, muito íntimo aí, familiar, digamos assim, né, mostra a questão da casa, de relacionamento mesmo, entre Rodolfo e Juliette. A carta da tempestade aqui mostra um pouco de dificuldade em algumas questões, mostra talvez, né, como me abre aqui a carta do livro, mostrando alguma coisa sobre contratos de trabalho, alguma questão que possa ter algumas dificuldades aí, mas tem bastante envolvimento da família aqui, tá? A família de uma certa forma ajudando, ou eles têm realmente uma relação bem íntima aí, bem pessoal, bem próxima com a família, né? Tanto da família da Juliette quanto a do Rodolfo, eles têm essa ligação aí, mostra bem claramente aqui. Me fecha com a carta da mulher representando, né, a Juliette, alguns desejos, algumas coisas que ela quer realmente para o futuro junto com o Rodolfo, projetos profissionais, relações aí profissionais que ela tem bastante interesse. Então na segunda linha aqui está predominando um pouquinho mais a questão profissional. A questão profissional entre Juliette e Rodolfo aí, né, Rodolfo e Juliette, como é essa tiragem aqui, Rodolfo em relação a Juliette, e depois eu faço Juliette em relação a Rodolfo. Vamos tirar agora então a terceira linha, vamos lá? Terceira linha então, Rodolfo em relação a Juliette, Rodolfo em relação a Juliette. Já caiu uma carta aqui, eu vou deixar, tá bom? Vamos lá, não vou nem baralhar muito, já caiu uma carta. Vamos começar aqui então, como de costume, primeira linha, a terceira linha, primeira carta, aqui, bom pessoal, então aqui na terceira e última linha, a carta do chicote é uma carta negativa, ela traz um pouco de dificuldade, questões um pouco desfavoráveis aqui, tá? Ela me abre essa terceira linha. A carta dos trevos ela é uma carta negativa diante de uma carta também negativa ao lado, aqui trazendo um pouco de falta de sorte nessas questões. A felicidade, né, deles aqui, né, do Rodolfo em relação a Juliette está aí, realmente possa ter uma interrupção aí de algumas questões aí que tragam um pouco de falta de sorte. A carta do buquê de flores revela condições de felicidade, alegrias constantes aí, mas tem alguns bloqueios aqui que possam trazer um pouco de dificuldade, como eu falei na primeira carta aqui, né, a carta do chicote. A carta da âncora deixando um pouco estagnado algumas questões, talvez paradas, talvez questões aí que eles querem que venham respostas bem rapidamente, mas realmente ficará um pouco estagnado. A carta da âncora mostra isso. E me fecha aqui com a carta da criança, renovando esperanças para o futuro, trazendo condições aí de renovação de esperança para Rodolfo em relação a Juliette. Então terá sim uma dificuldade um pouco aqui, né, na terceira e última linha, trará algumas condições que ficará de uma certa forma estagnado, talvez as coisas possam dar, né, uma recuada aí em alguns aspectos, em algumas respostas, digamos assim, e possa bloquear um pouco essa questão de que eles possam ter a possibilidade de uma felicidade ampla, de realmente querer realizar aqueles objetivos, né? Querer realizar aqueles sonhos que eles têm aí para o futuro, tanto no pessoal quanto no profissional, trará um pouco de dificuldade. Então aqui, realmente, na terceira e última linha, me abre com a carta do chicote, pessoal, que é uma carta realmente um pouco negativa, bloqueando essas questões, trazendo um pouco de estagnação. Mas a carta da criança fecha, né, essa tiragem aqui do Rodolfo em relação a Juliette, trazendo renovação de esperança, sim, para um futuro, tá bom, pessoal? Bom, então essa foi a tiragem do Rodolfo em relação a Juliette. Agora eu vou fazer uma tiragem completa também, Juliette em relação a Rodolfo, tá bom, pessoal? Acompanhe aí. Bom, pessoal, então aqui vamos fazer agora a tiragem completa, né, de Juliette em relação a Rodolfo, tá bom? De Juliette em relação a Rodolfo. Vamos fazer a tiragem completa também, as energias do momento, no geral, né? Não vou especificar aqui se vai ser no pessoal, no profissional, é no geral, tá bom? Vamos ver o que sai aqui nas cartas, o que as cartas nos mostram, né? As energias do momento de Juliette em relação a Rodolfo, tá bom, pessoal? Vamos lá então, acompanhe aqui, Juliette em relação a Rodolfo, energias do momento, não caiu virada, vamos lá. Juliette em relação a Rodolfo, tá energia bem forte, pessoal. Juliette em relação a Rodolfo, energias do momento. Ó, essa caiu. Mais uma carta que cai aqui, eu tenho que deixar no centro da tiragem, tá bom, pessoal? Então essa carta já saiu aqui, a carta dos livros. Vamos lá. Juliette em relação a Rodolfo.
Bom, pessoal, então aqui Juliette em relação a Rodolfo, né? A carta do buquê de flores me abre a tiragem também, né? Essa questão de trazendo condições favoráveis, né? Trazendo, né? A carta mostra essas condições favoráveis, questões de alegrias, questões de felicidade, muita questão positiva. Só que tem a carta do caixão aqui ao lado que mostra o final de um ciclo, alguma coisa que possa terminar, que traz aí realmente um encerramento, alguma questão um pouco desfavorável. Então tem mais um bloqueio aqui, mais uma vez tem um bloqueio dessa questão da felicidade, trazendo um pouco de dificuldade para Juliette, né, em relação a Rodolfo, trazendo também a questão de um pouco de tristeza. A carta dos lírios mostram isso, né, é uma outra carta negativa, trazendo essa questão aí, né, um pouco de insatisfação talvez, ou até tristeza, né, como representa aqui a carta dos lírios. A carta da árvore da vida mostra que sim, ela vai colher algumas questões em relação ao Rodolfo, terá algumas respostas, mas ainda não tem condições favoráveis. A carta dos trevos continua trazendo falta de sorte nessa questão de relacionamento, da questão de envolvimento também, talvez profissional. Não me mostra aqui especificamente se é sobre o relacionamento, alguma coisa futura, alguma questão que possa vir aí a trazer algumas dificuldades, ou já tenha, né, algumas questões que já estão aí trazendo dificuldade, mas mostra mais uma vez aqui a carta dos trevos, que sai numa tiragem para os dois, né, que refere-se, né, os dois, aqui a relação Juliette a Rodolfo, né, o Rodolfo em relação a Juliette também saíram algumas cartas também que marcam essa questão. Então, na primeira linha é realmente um bloqueio, mais uma vez, da questão da felicidade, a carta do caixão terminando algumas questões, trazendo um pouco de dificuldade, a carta da árvore da vida também mostrando, né, algumas coisas que foram plantadas, algumas coisas que talvez não tenham sido bem planejadas também, colhendo coisas que talvez não seriam o que eles gostariam de colher aí, tanto para o pessoal como para o profissional. Não me mostra bem específico aqui. Nós vamos tirar mais duas linhas para ver se mostram mais aqui, então, Juliette em relação ao Rodolfo, tá bom, pessoal? Vamos tirar então mais a segunda linha aqui. Juliette em relação ao Rodolfo, as energias do momento, vamos lá. Juliette em relação a Rodolfo. Em geral, pessoal, não especificado aqui, é geral, não é sobre relacionamento, sobre questão amorosa, sobre profissional, é geral, tá bom? Realmente o que as cartas nos mostram aqui de uma forma bem geral, bem ampla, Juliette em relação a Rodolfo. Vamos lá. Juliette. Bom, pessoal, então aqui para Juliette em relação a Rodolfo, a carta do Sol no centro da tiragem. A carta do Sol é a melhor carta do baralho, pessoal, uma carta muito positiva. Me abre com a carta do cachorro, as questões de amizades aí bem favoráveis, questões realmente bem aí definidas sobre a relação de amizade entre Rodolfo e Juliette, né? A Juliette em relação a Rodolfo, aqui a tiragem, a segunda linha. Mostra também algumas questões familiares, que também possa estar aí, tem algum envolvimento e algumas coisas positivas que virão aí, tá? A carta da cegonha trazendo novidades que realmente virão algumas coisas aí positivas, sim. Eles terão a oportunidade de criar algumas questões aí, renovar algumas coisas para a parte profissional ou a parte pessoal. A carta da cobra mostra um desejo também muito grande, né? A carta da cobra, entre duas cartas positivas, que é a carta dos peixes e a carta do sol, ela revela a questão positiva da carta da cobra. Ela mostra a questão de sentimento, desejo bem forte, a atração realmente nessa questão aí de envolvimento talvez amoroso, tá bom? A carta dos peixes fecha aqui a tiragem na segunda linha, né, com a questão bem favorável, mostra muito sobre a fertilidade, sobre a prosperidade relacionada a valores materiais, coisas positivas, né, financeiramente falando, trazendo bastante positividade aqui de Juliette em relação ao Rodolfo nessa questão. Um pouco desfavorável na primeira linha, como eu falei, mas na segunda linha já começa a dar uma melhorada aqui na tiragem, já começa a aparecer algumas questões novas, algumas renovações. A carta da cegonha traz novidades aí, e a carta do sol, né, pessoal, que é a melhor carta do baralho, trazendo essa questão, fechando aqui a segunda linha com a carta dos peixes, prosperidade e renovação aí de coisas, né, para renovação, né, de esperanças talvez, e renovação aí, né, sobre o relacionamento aí de Juliette e Rodolfo, seja no lado profissional quanto no lado pessoal. Um desejo muito forte. A carta da cobra mostra aqui Juliette em relação a Rodolfo, tá bom? Vamos tirar agora então a terceira e última linha para Juliette em relação a Rodolfo, nessa tiragem completa aqui, pessoal.
uma tiragem completa, sem definição, no geral, tá? Juliette em relação a Rodolfo, as energias do momento. Vamos lá. Ó, mais uma carta aqui, 2 cartas, pessoal, realmente. Vamos deixar aqui então as 3 cartas que já saíram, tá? Tá bem forte a energia, então vamos deixar aqui. Juliette em relação a Rodolfo, vamos lá. Faltando então 2 cartas. Juliette em relação ao Rodolfo. Bom, pessoal, então aqui para Juliette em relação ao Rodolfo, na terceira e última linha, a carta do Jardim mostra que ela está realmente colhendo algumas questões, ou possa colher mais ainda, né, futuramente aí. A carta da Tempestade mostra um pouco de dificuldade, um tempo um pouco ruim, questões um pouco desfavoráveis, mas a abertura aqui do horizonte logo em seguida terá algumas mudanças aí. Ainda traz a carta da Cruz, dificuldade, sacrifício, questões desfavoráveis. A carta da Raposa mostra cautela com pessoas, tomar cuidado aí com pessoas, talvez do ramo profissional, alguma questão assim, que possam levá-los, né, ou levar a Juliette a uma questão de não saber exatamente como enfrentar algumas situações, como vencer algumas barreiras, como mostra a carta da Ponte. Terá algumas questões aí bem de dificuldade, terá algumas questões que ela terá que resolver, ela vai ter que ter esse impulso firme para resolver algumas coisas, talvez para o lado profissional, que possa envolver também o Rodolfo, né, porque aqui a tiragem é de Juliette em relação ao Rodolfo, essa segunda tiragem, né, mostra essas questões aí um pouco desfavorável. Então predomina muito aqui a carta do Sol no centro de toda a tiragem, tá, pessoal? Então trazendo ainda um pouco de favorecimento, mas tem cartas um pouco negativas. Então tem cartas que bloqueiam de uma certa forma algumas condições aí da felicidade dos dois, que não só, né, do lado profissional, mas também lado pessoal, na questão aí de um relacionamento para o futuro. Tem algumas questões que estão bloqueando ainda, mas para o Rodolfo mostrou ali, né, renovação de esperanças, questões aí que possam trazer ainda novas esperanças, digamos assim, para um futuro. A carta dos Peixes traz prosperidade, traz coisas boas, mas tem algumas questões que eles precisam aí tomar cuidado, né, ter cautelas, né, muito cautela, e renovar as esperanças sempre, né, ter aí planos para o futuro, porque realmente ainda tem alguns bloqueios para a questão de um relacionamento, tanto no pessoal quanto no profissional, como eu falei aqui para Juliette em relação ao Rodolfo, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Hoje eu fiz uma tiragem um pouco mais completa, né, demorada, digamos assim. Eu fiz a Juliette em relação ao Rodolfo, o Rodolfo em relação a Juliette, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Eu peço para vocês, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal e deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Se vocês querem que eu tire para mais algum famoso, deixem lá nos comentários, que eu vou tirando na medida do possível, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau!